Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos juntos para estudarmos hoje obras póstumas. Hoje é exatamente 24 de setembro de 2021. Nós iniciamos o estudo passado no item 52, médiuns curadores. Hoje nós vamos iniciar o item 53. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e eu vou pedir para a nossa querida Cecília fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, muitas graças vos damos pela grande oportunidade que nos oferece de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais, para obter os esclarecimentos tão necessários para a nossa caminhada. Ajuda-nos, Mestre, dando a assistência espiritual que cada um de nós necessita e dando-nos também a vontade, a disposição de abrir o coração e o entendimento a tudo que for colocado aqui para o nosso aprendizado. Que a paz esteja com todos e que o Senhor nos proteja. Que assim seja. Então vamos lá. Sempre que ouvir a palavra médium, você vai entender essa palavra médium, ele é o intermediário. Então, usou a palavra médium, você já liga a palavra intermediário. O médium é alguém que está intermediando, ok? Então vamos lá. A ação fluídica é, além disso, poderosamente secundada, ou seja, seguida pela confiança do doente. Porque nós estudamos da ação do próprio médium, da sua faculdade, que pode ser realmente uma doação dele, um processo anímico, como também pode ser através de uma assistência espiritual utilizando o médium. Mas ele diz algo interessante, que essa ação fluídica é, além disso, poderosamente secundada, ou seja, seguida pela confiança do doente. É a frase que o nosso Senhor Jesus sempre nos falava: fostes curado pela tua fé. Então, se quem está recebendo não tem a fé, aí realmente acaba dificultando muito esse trabalho. E Deus quase sempre lhe recompensa a fé, concedendo-lhe o êxito esperado. Você pode observar que Jesus não saía a gritar: quem quer ser curado? Quem quer ser curado? Todos o buscavam. E ele ainda assim perguntava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E é interessante aqui, e Deus quase sempre lhe recompensa a fé. Então, quantas vezes a vontade de ser curado é tamanha, a fé é tamanha, e às vezes o médium nem é essas coisas todas. Mas a misericórdia divina aproveita essa criatura para atender em verdade aquele que o busca com a fé. Entende? Item 54. Somente a superstição pode atribuir uma virtude a certas palavras e unicamente espíritos ignorantes e mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo esta ou aquela fórmula. Então diga, tem umas formulazinhas, por exemplo, quando você estava com Tersol, aí as pessoas diziam que você tinha que esquentar a mão, colocar em cima e dizer uma palavrinha para que fosse lá para trás, fosse não sei para onde. Então, são palavras que a gente não pode acreditar que é essa palavra que está a curar. Não é verdade? E mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo esta ou aquela fórmula. Entretanto, pode acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula
de prece ou de determinada prática contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é a fórmula que é eficaz, e sim a fé que aumentou com a ideia ligada ao emprego da fórmula. Olha que coisa interessante. Então, que nós espíritas venhamos realmente a fugir dessas crendices tolas. Uma vez eu fiz um diálogo e a moça disse que alguém a orientou para que ela fizesse o evangelho todas as noites, meia-noite. Ela disse, às vezes eu estou muito cansada porque eu acordo muito cedo e eu tenho que esperar da meia-noite para fazer o evangelho. E a gente observa que isso, se a pessoa, ou seja, a senhora que foi fazer essa conversa, ela não tinha conhecimento. E o trabalhador muito menos. Ou é um trabalhador extremamente místico, que além de não estudar, brinca com o que faz. E a coitada estava desesperada se ela poderia fazer outra hora. E obviamente nós fomos orientá-la. Mas isso entristece o nosso coração. Então nós temos que nos livrarmos dessas crendices tolas. Nós espíritas sabemos que o que vale é sempre a fé, é sempre a intenção e nunca a fórmula, nunca o exterior. Estamos juntos? Item 55. Então você dizer, olha, tem que vestir branco, tem que tomar um banho de sal grosso, tem que jogar folhas de pétalas brancas não sei aonde, tem que ser tantas sexta-feira, tem que tomar banho de arruda, tem que tomar... Trevo de 5 folhas, né? Então a gente respeita quem faz isso lá fora. Mas espírita tendo esse comportamento, é espírita que ainda ignora o espiritismo. É espírita que ignora o espiritismo. E é um perigo o espírita que ignora o espiritismo. Porque quando ele abre a boca, ele é um péssimo divulgador da doutrina. Porque não conhece. Porque divulgar a doutrina, nós como espírita, nós divulgamos a doutrina com a nossa fala e com a nossa atitude. Porque com a nossa atitude inadequada, as pessoas já olham e dizem assim, e é espírita. Então é uma divulgação péssima. Porque a gente faz questão de dizer que é espírita, mas a gente não faz questão de ter atitude espírita. Em todos os lugares. Não existe férias para espiritismo. Item 55. Não se devem confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas. Estes últimos, quem são os últimos? São simples médiuns escreventes, que é a psicografia. Ele não realiza a cura, ele só passa a receita. Ele é um psicógrafo, é um médium escrevente, cuja especialidade consiste em servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Contudo, eles não fazem mais que transmitir o pensamento do espírito, não exercendo por si mesmos qualquer influência nesse processo. Ficou claro? Então, o médium receitistas não são médios de cura. Alguma pergunta, algum questionamento? Você quer acrescentar alguma coisa do nosso estudo em relação ao médium de cura? Ficou claro? Existe? Existe, claro. Agora, titia volta ao mesmo assunto. Espiritismo não veio para curar corpo. Espiritismo veio para curar a alma. Ela é a matriz de tudo. Não deve existir centro espírita para a cura. Especificamente para isso. Porque o propósito da doutrina espírita é a reforma moral do homem, logo curar almas. Esse sim é o principal motivo dessa doutrina. Se você é frequentador de instituição espírita e está indo atrás apenas do passe,
se você vai apenas com o intuito de receber, você ainda está a ignorar essa doutrina. Ok? Podemos entrar em obsessão e possessão? Vamos lá, item 56. A obsessão consiste, e ele vai dar o conceito, no império que os espíritos maus exercem sobre certas pessoas, com o objetivo de dominá-las e submetê-las à vontade deles, pelo prazer que experimenta em fazer o mal. Então, toda vez que você tem uma atitude que você quer ter império sobre o outro, isso é classificado como uma obsessão. Seja de desencarnado para encarnado, quanto de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado. Você vê que o nosso Senhor Jesus, como o tipo mais perfeito que a humanidade conhece, ele nunca se impôs a ninguém. Nunca vomitou conhecimento em cima de ninguém. E nunca obrigou que ninguém o seguisse. Quando Judas fez a cotinha, ele advertiu para que ele tivesse cuidado, para ele não cair com o peso daquela bolsinha. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, ainda essa noite, antes que o dia amanheça. Então ele advertia, para verificar se a pessoa teria a força de vontade para não cair. Pensa alguém chegar contigo e dizer assim: olha, tu vai cair nesse precipício. E você tendo uma informação dessa, você ainda continua indo para o precipício. É patético. Mas foi o que o nosso Senhor Jesus fez. Ele avisou: Pedro, tu vai me negar. E quando perguntaram, ele negou. Não conheço esse homem. Então, mas assim somos nós. Nós estamos aqui, nós do EOS, nós Doutrina Espírita, a gente aqui está ouvindo a todos os momentos. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E a gente vai para o dia a dia e cai. Igual Pedro, igual Judas. Ainda se faz muita confusão, não é, Conceição? Com relação à profecia. Se acha que as profecias, elas de fato são coisas que devem acontecer, quando na realidade a profecia é um alerta, é um chamado de atenção. Então, se a profecia fosse uma questão consumada, que vai acontecer, o livre-arbítrio estaria Exatamente dissolvido, né? Então, há muita... Porque tem uma profecia que diz isso. Então, vamos entender a profecia como uma chamada, uma advertência, uma observação do que pode ocorrer. Então, essa diferença ajuda muito a nós a entendermos e a aceitarmos as coisas como elas chegam para nós. Porque até, essa é a voz da nossa querida Cecília, porque até nós entendermos assim, quantas coisas no nosso dia a dia a gente olha e diz: gente, isso aí vai acontecer isso. Mas por conta da nossa experiência, a gente está vendo o caminho que está tomando. Então, quando você adverte alguém, é para quê? Exatamente por quê? Para que a pessoa mude. Se você continuar, isso vai dar nisso. Então, obviamente que os espíritos nobres, tendo uma superioridade, tendo conhecimento, vendo o ritmo que a humanidade está tomando, dizem: olha, isso vai acabar nisso. Jesus, quando olhou para Pedro, viu que Pedro era muito machão, muito autoritário, muito mitidão, mas era frágil, porque é a sombra de cada um. E Jesus sabia e sabe qual é a sombra de cada um. E ele cutucou a sombra. Que o oposto daquilo tudo era um homem extremamente frágil, medroso. Aquele movimento de valentia que ele cortou lá a orelha de Malcos
É medroso. É a sombra, na verdade. Entendeu, gente? Ele advertia também das curas. Oi? Curava. Jesus. Quando curava, advertia. Não volte a fazer como... Não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Advertir. Sabendo que aquilo ali era um processo expiatório. E tem muitas enfermidades nossas, principalmente essas das articulações, coluna, que normalmente a gente tem, sistema nervoso central, sistema emocional, grau de estresse, irritabilidade, autoritarismo, tudo isso vai e ataca, entendeu? Então, não adianta curar se eu não mudar a minha atitude, a doença vai persistir. Porque a gente pode virar 3, 4, 5, 6, 7, 80 camburões aí cheios de água e a gente não sente. Mas quando a gente tem uma fragilidade em um determinado canto devido às nossas atitudes, aquilo estoura. Eu estou falando de mim por conta da minha coluna. Nervo ciático, né? Eu digo que ele é o meu sensor. Entendeu? Então, olha só. Quando um espírito, bom ou mal, quer atuar sobre um indivíduo, porque os espíritos bons atuam sobre os indivíduos? Atuam. Nós recebemos influência de todos os espíritos. Aí ele diz: envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Olha só como ele vai fazer aqui. Os fluidos de ambos se interpenetram. Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito pode então se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir à sua vontade. Falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Então lembra que é uma ação no perispírito do médium. Lembrando que todos nós somos em um grau qualquer. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benfazeja, não impelindo o indivíduo senão a prática de bons atos. Impelindo é empurrando realmente. Se é mal, aí vem uma palavra aqui, ó, força-o a prática de ações más. Força. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de água. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele-o contra a sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Em suma, magnetiza-o, lança-o num estado de catalepsia moral, morte, né? Fazendo dele um instrumento cego da sua vontade. Cego por quê? Porque a pessoa não consegue atinar, não consegue pensar. Aí você pergunta, mas tia, por que Deus permite? Não, você tem que perguntar por que você permitiu. Por que você se permite ainda a ser manipulada por espíritos perversos? Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação. Nós vamos estudar ponto a ponto aqui, tá? E é muito interessante que tudo é obsessão de forma mais intensa. A obsessão é a ação. Na fascinação, você está no processo obsessivo, mas você não acredita que está. Você está sempre certo. E às vezes são coisas ridículas. É o fascinado. A subjugação, às vezes a pessoa tem consciência,
mas ela não tem como dizer não faço. Às vezes é uma subjugação até física. Faz com que a pessoa se deite no chão, esfregue o rosto no chão, beije a terra. E ela não tem como controlar. Mas vamos lá. Então, tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação. Mas lembrando que é toda uma ação sobre o perispírito. Mas tudo começa onde? No pensamento. Tudo começa aqui. Vocês acham que a tia Conceição não recebe influências espirituais de espíritos perversos? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu estou sempre numa boa, que todo meu dia é assim maravilhoso, né? E detalhe, quem se predispõe ao bem, a realizar o trabalho que a gente também está realizando, de divulgação, coisa não é fácil não. Trem não é fácil não. Não é fácil. E é de tudo que é lado, é de encarnado, é de desencarnado. E a gente tem que estar muito lúcida, senão a gente chuta o balde. Entendeu? Então não é fácil. Mas Jesus não disse, é muito fácil. Ele disse que a luta ia ser muito grande. Tal é a causa da obsessão e da fascinação e da subjugação, que se produzem em grau de intensidade muito diversos. Quando em seu paroxismo, a subjugação é vulgarmente chamada de possessão, é de notar-se que, nesse estado, o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele o obrigasse a mover contra a vontade, as pernas e a língua. Aí você olha e diz assim, nossa, mas isso assim é terrível, que a pessoa tem consciência e não tem controle do corpo. Não. Nesse caso aqui, está escancarado. É um processo obsessivo. Mas o processo que nos destrói não é esse. É o da fascinação e o da subjugação simples. Até quem se mate cometendo suicídio num processo de obsessão. Há quem se mata e mata. Vamos fazer só o 57. Visto que em todos os tempos existiram espíritos, também desde todos os tempos eles representaram o mesmo papel. Porque esse papel está na natureza. E porque temos a prova disso no grande número de pessoas obsidiadas ou possessas, se o preferirem. Antes que se cogitasse de espíritos, ou que, nos dias atuais, se ouvisse falar de espiritismos e de médiuns, ou seja, obsessão, subjugação, fascinação, isso surgiu com o espiritismo? Óbvio que não. O espiritismo deu nome, mas o fenômeno sempre existiu. Todos eles sempre existiram. A ação dos espíritos, bons ou maus, é, pois, espontânea. A dos maus produz uma imensidade de perturbações na economia moral e mesmo física. Então, se você está com a cabeça perturbadinha, poxa, a primeira coisa que você tem que entender, estou sob influência de espíritos perversos. Bom não é. Porque nós já acabamos aqui de ouvir que espírito bom nos traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então, se eu estou com vontade de sair correndo, bater a cabeça na parede, estou me irritando com tudo, ou eu estou com um problema de hormonal seríssimo e preciso procurar um endócrino, ou realmente eu estou com um processo obsessivo. Ou um ou outro eu preciso resolver isso. Mas quando não é só uma irritação e vem aqueles pensamentos perversos, aí está certo que não é hormonal.
Você está tendo ideias. Logo, você está sob a influência de espíritos perversos. Ficou claro? Tá vendo como dá para distinguir? Porque o hormônio não pensa. E nem cria imagens. Mas, viu, Conceição, muitas vezes essas coisas ocorrem em famílias assim despreparadas, de conhecimento, de religiosidade, de uma série de coisas, né? Por exemplo, eu acompanho um caso de um jovem de 16 anos, você sabe disso, né? 16 anos, que simplesmente começou com comportamentos estranhos, não querendo mais ir para a aula, mas eu vou pular toda a fase inicial. No momento, ele, por exemplo, não deixa limpar o quarto, ele dorme no quarto, ele urina no quarto, ele deita em cima da urina do quarto, ele reproduz rituais, já pegou a faca várias vezes para correr atrás da mãe, tá entendendo? E comportamentos assim totalmente descontrolados, uma coisa assim terrível. Agora, a família, o pai não tem uma religiosidade, é uma pessoa boa, mas não tem religiosidade, tá entendendo? Agora, a mãe tem um envolvimento grande da família evangélica. Então, isso gera um conflito geral. O tratamento está sendo muito difícil, está sendo feito. E a gente nota alguma melhora, mas tem sido muito difícil, porque não existe essa questão assim, inicial, quer dizer, a fé, tá entendendo? A fé na providência divina, a fé em Deus, a prática do evangelho, da prece, tá entendendo? Então, tudo isso dificulta. A própria mãe que quer ajudá-lo, ela também está dentro de um processo assim, muito difícil, tá entendendo? Ele, por exemplo, ele é enorme, o rapaz tem 16 anos, mas ele é bem desenvolvido. Não toma banho, que a mãe não vai tomar, dá banho nele. Há problemas de higiene seríssimos e de agressividade também. É muito difícil, viu? A gente percebe... Porque tratar disso tem que tratar primeiro o problema da fé na família, né? Fé em Deus, que aquilo é possível, que o que se está fazendo tem validade. Quer dizer, o esforço da evangelização que se está fazendo tem validade, mas não é água da fervura, é devagar. Olha, é muito sofrido, um processo desse é terrível. Terrível. Agora a gente percebe, olha o que a Cecília trouxe pra gente. Vamos pegar esse caso da Cecília. Jovem, ainda está estudando, 16, 17 anos. É a idade quase muito comum para surgir a esquizofrenia. Entendeu? Então, a gente percebe no comportamento dele aqui, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, não sou absolutamente nada, mas a gente gosta de ler bastante, a gente estuda bastante um pouquinho, né? A gente avaliando, percebe que esse é o período exato para o processo da esquizofrenia. E, obviamente, acompanhado de um processo obsessivo de subjugação também. E, nesse caso, ela falou aqui de uma instituição que está acompanhando, mas nós sabemos que também tem um psiquiatra acompanhando, porque é necessário medicação. E ele não aceita tomar remédio? Nenhum aceita. Não tem nenhum que aceita. Nenhum esquizofrênico adora tomar medicação. Ou ele toma demais, ele quer tomar toda hora, ou ele nega, ele esconde, ele põe embaixo do travesseiro, embaixo do colchão. Isso é comum, a gente escuta todas essas histórias. Esconde e faz de conta que toma e não toma, porque até mesmo é uma forma de ser manipulado melhor ainda. Sabemos que é um processo expiatório, esse processo expiatório não cabe só ao espírito reencarnante, mas à família como um todo que está envolvida. A oração e o serviço do passe, ele vai atenuar, aliviar, mas a cura não vem. Até porque esse processo deixa marcas profundas no corpo físico. Então, se a família consegue ficar ajustada e equilibrada e ter força para lidar com isso, para lidar com esse processo de expiação, isso é muito bom.
Entendeste? Isso é muito bom. E atendendo a esses espíritos que envolve, também auxilia bastante a ele passar pela enfermidade física sem tanta perturbação. Mas a cura total só se realmente um milagre da divindade. Mas a gente sabe, quando a gente lê o Evangelho, a gente vai se deparar isso muitas e muitas vezes, que o nosso Senhor Jesus, ele realizava e advertia, e algumas pessoas não deu para fazer, porque era realmente processos expiatórios, tá bom? Então, obrigada por compartilhar, Cecília. Fé é sempre bom. Tá, nós vamos parar no 56 e o nosso próximo estudo a gente retoma o item 57. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Não deve existir centro espírita para a cura, especificamente para isso, porque o propósito da doutrina espírita é a reforma moral do homem, logo curar almas. Esse sim é o principal motivo dessa doutrina. Se você é frequentador de instituição espírita e está indo atrás apenas do passe, se você vai apenas com o intuito de receber, você ainda está a ignorar essa doutrina. Toda vez que você tem uma atitude que você quer ter império sobre o outro, isso é classificado como uma obsessão. Seja de desencarnado para encarnado, quanto de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado. Então, tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação. Mas lembrando que é toda uma ação sobre o perispírito. Mas tudo começa onde? No pensamento. Por que você se permite ainda a ser manipulada por espíritos perversos? Se você está com a cabeça perturbadinha, poxa, a primeira coisa que você tem que entender, estou sob influência de espíritos perversos. Obsessão, subjugação, fascinação, isso surgiu com o espiritismo? Óbvio que não. O espiritismo deu nome, mas o fenômeno sempre existiu.